Alô, alô pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Herisson Cavalcante e nesse vídeo nós vamos falar mais uma vez sobre semântica lexical. Mais especificamente, vamos falar sobre semasiologia e onomasiologia. Dois conceitos aparentemente bem complicados, nomes difíceis, mas que quando nós damos uma olhada e entendemos direito do que eles tratam, nós percebemos que não são tão complicados assim. Em primeiro lugar, esta é uma playlist sobre semântica lexical. Nós já falamos sobre vários fenômenos referentes ao significado dos itens lexicais. Se você não viu os vídeos anteriores, eu sugiro que você veja pelo menos o primeiro vídeo dessa playlist, que é o vídeo em que nós falamos sobre o que é semântica lexical, quais são os tipos de semântica lexical e quais são os tipos de fenômenos com os quais as diferentes formas, as diferentes teorias semânticas costumam lidar. Nos vídeos seguintes ao primeiro, nós falamos de diversos fenômenos como homonímia, polissemia, hiperonímia, sinonímia. E o tema de hoje é diferente dos anteriores porque a semasiologia e a onomasiologia não são exatamente fenômenos semânticos. Diferente dos outros temas que nós vimos, semasiologia e onomasiologia são tipos de abordagens, são tipos de estudos semânticos. São duas formas diferentes como o linguista, como o semanticista pode olhar para o léxico de uma língua e descrever as suas características, descrever os aspectos do significado das palavras. Isso significa que nós podemos olhar para todos os fenômenos que nós vimos até aqui, sinonímia, antonímia, polissemia, homonímia, hiperonímia, hiponímia, e podemos classificar esses fenômenos do ponto de vista de analisar a sinonímia. É uma abordagem semasiológica ou onomasiológica? Analisar a polissemia é uma abordagem semasiológica ou é uma abordagem onomasiológica? E é isso que nós vamos fazer. Em primeiro lugar, do que tratam a semasiologia e a onomasiologia? A chave para entender está justamente no começo do termo semasiologia, onomasiologia. A semasiologia vai estar preocupada justamente com o sema, com os semas das palavras. A onomasiologia vai estar preocupada com os onoma. Como assim? Vamos entender que os semas seriam justamente os componentes de significado, seriam as peças do significado de um elemento. E é isso que o termo semasiologia se refere. Já o onoma são justamente os nomes em si, as palavras, quais são os elementos linguísticos do ponto de vista dos itens lexicais. E é justamente com os nomes, os onoma, os termos, as palavras, que a onomasiologia vai se preocupar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a semasiologia está olhando para palavras e perguntando quais são os significados que estão associados a essa palavra. A onomasiologia vai fazer o oposto. Ela vai olhar para os significados, para os conceitos e perguntar quais são os onoma, quais são os termos, quais são as palavras, quais são os itens lexicais que estão associados a esse conceito. Vamos para alguns exemplos para clarificar isso aí. Vamos pensar em medo, por exemplo. Nós podemos pensar em medo como a palavra medo ou medo como o conceito. Vamos fazer as duas coisas. Primeiro vamos pensar no substantivo medo. Um substantivo que nós podemos combinar com um artigo, o medo, o grande medo, um enorme medo. Esse substantivo medo tem determinados significados. Se você estiver preocupado em descrever quais são os significados que essa palavra tem, você está preocupado em fazer uma abordagem semasiológica. Para focar em outro exemplo que tratamos nos vídeos anteriores, vamos pensar na palavra armário. E vamos pensar o seguinte: quais são os significados associados a essa palavra? Quais são os vários significados que ela tem? Ou quais são os vários significados que ela já teve ao longo da história? Nós vimos num vídeo anterior que a palavra armário era uma palavra que significava, que se referia ao local onde se guardavam armas, mas hoje significa um tipo de móvel onde se pode guardar qualquer tipo de coisa. Nós estamos então descrevendo dois significados associados a essa palavra. No caso, dois significados associados a ela ao longo do tempo. Havia um significado, essa palavra ganhou outro significado. Mas nós estamos olhando para os significados. Então, quando olhamos para uma sincronia, para um momento específico no tempo e vemos quais são os vários significados que uma palavra tem,
Isso é polissemia. Nós estamos vendo se aquela palavra é polissêmica e quais são os vários significados associados a ela. Essa é uma abordagem semasiológica. Porém, nós podemos fazer também o exato oposto. Vamos fazer o oposto com medo e com armário. Nós podemos nos perguntar não qual é o significado da palavra medo, mas nós podemos pensar o seguinte, olha, hoje no português, quais são os termos, quais são os itens lexicais que realizam o conceito de medo, que tem como parte do seu significado o significado medo. Quais são as palavras que têm esse tipo de significado? E nós vamos responder que, olha, na verdade existem várias palavras que têm no seu significado, como parte do seu significado, a ideia de medo. A própria palavra medo é um exemplo, mas não só essa. A palavra amedrontar, o verbo amedrontar, é uma palavra que realiza parcialmente o conceito de medo. Temor, temer, pavor, receio, susto. Agora nós estamos vendo várias palavras que realizam esse conceito de medo. Nós também podemos nos perguntar o seguinte, hoje em dia, qual é a palavra, ou quais são as palavras que realizam, que expressam o conceito de um animal do tipo canino? E aí nós vamos ver que a palavra cachorro é utilizada para esse animal. A palavra cão também é utilizada para esse animal, embora não seja mais tão frequente assim, mas ainda é. Mas existem outras palavras, como dog. Hoje, em português, se usa a palavra dog para esse animal. Doguinho, cachorro. Todas essas palavras estão realizando o conceito de animal do tipo canino. Isso é o quê? Isso é uma abordagem onomasiológica. Nós estamos justamente perguntando quais as palavras que realizam esse conceito. Isso significa, então, o seguinte, quando nós estamos procurando quais palavras são sinônimas, nós estamos literalmente procurando quais palavras realizam o mesmo conceito. Então, quando nós dizemos que a palavra famoso e a palavra célebre são sinônimas, nós estamos dizendo que elas realizam o mesmo conceito, ou seja, estamos fazendo uma abordagem onomasiológica. Então, o estudo da sinonímia é uma abordagem onomasiológica, porque nós estamos justamente mantendo o significado fixo e procurando por termos que realizam esse significado. Notem que nós podemos fazer isso também na diacronia, na história da língua. Nós podemos perguntar, e 2 séculos atrás, quais eram as palavras que realizavam esse conceito de canino, animal canino? E nós vamos encontrar uma lista de palavras ligeiramente diferente. Por exemplo, cão era a principal palavra que realizava o conceito de animal canino alguns séculos atrás. Nós não vamos encontrar, alguns séculos atrás, a palavra dog ou a palavra doguinho para esse tipo de animal. Nós não vamos encontrar, provavelmente, a palavra cachorro, como as pessoas utilizam hoje em dia. E nós podemos encontrar outras palavras que eram utilizadas 2, 3, 4 séculos atrás para esse conceito. Então, basicamente, semasiologia e onomasiologia são 2 tipos de abordagens da semântica lexical em que nós mantemos fixo um elemento e buscamos o outro. Quando nós mantemos fixo o termo e buscamos os significados associados a esse termo, seja na sincronia, seja na diacronia, nós estamos com uma abordagem semasiológica. Quando nós fazemos o oposto, nós mantemos fixo o conceito e procuramos quais são os vários termos que realizam esse conceito, nós estamos fazendo uma abordagem onomasiológica. Notem que há muitas variações com relação a isso. Por exemplo, existe a ideia de campo lexical, sobre a qual nós vamos fazer depois um vídeo. Mas se nós pensarmos o seguinte, hoje, em português, quais são os termos para o parentesco, para expressar relações de parentesco em português? Se vocês estudam outras línguas, vocês vão ver que existem diferenças no modo como as línguas diferentes expressam relações de parentesco. O português tem termos como pai, mãe, filho, filha, tio, tia, primo, prima, sogro, sogra, cunhado. Mas o inglês, por exemplo, não tem uma palavra específica para sogro ou sogra. O inglês tem que usar uma expressão father-in-law, mother-in-law para cunhado, brother-in-law, sister-in-law. Pode existir alguma língua em que sequer haja um termo para esse conceito. Assim como, por exemplo, nós temos em português o mesmo termo para o irmão do seu pai e para o irmão da sua mãe. Os dois são chamados de tio. Em uma outra língua, pode ser que as pessoas daquela língua expressem esses 2 conceitos com termos diferentes. Haja um termo específico para o irmão do seu pai
e outro termo para o irmão da sua mãe. Há línguas, por exemplo, que têm termos diferentes para os irmãos mais velhos do seu pai ou os irmãos mais novos do seu pai, as irmãs mais velhas da sua mãe, as irmãs mais novas da sua mãe. Quando nós fazemos isso, nós estamos realmente perguntando quais são os vários onomas, os vários termos que realizam não um conceito, mas vários conceitos, mas conceitos associados à ideia de parentesco. Nós podemos fazer isso também com várias outras coisas, como cores. Quais são os termos que uma determinada língua tem para expressar as relações de cores? E vocês vão ver que línguas diferentes têm também termos e formas de classificação das cores diferentes. Isso seria uma abordagem onomasiológica. Agora, por exemplo, se nós pegarmos uma palavra qualquer e procurarmos quais foram os vários significados que essa palavra teve ao longo do tempo, nós vamos estar usando uma abordagem semasiológica. Então, digamos que nós peguemos a palavra vermelho e vamos verificar se ao longo de toda a história do português ela sempre designou exatamente o nome dessa cor ou se ela teve outros significados. E provavelmente ela teve. Nós podemos pegar, por exemplo, a palavra carro, que hoje designa um tipo específico de veículo que é movido por um motor a combustão, e nós podemos olhar a história dessa palavra e nos perguntar quais foram os vários significados que essa palavra teve ao longo do tempo. E eu gosto muito dessa palavra porque ela é uma palavra muito antiga, uma palavra que tem mais de 2000 anos. O que significa que na Roma antiga as pessoas não tinham automóvel, logo, essa palavra designava outra coisa antigamente. Então ela mudou de significado com o tempo. Se eu estou olhando os vários significados que estão associados ou que estiveram associados a essa palavra ao longo do tempo, eu tenho uma abordagem semasiológica. Agora, se nós perguntarmos o seguinte, qual é o termo que expressa o conceito de a pessoa que também é um filho do seu pai? Hoje, em português, nós temos a palavra irmão, mas não era essa a palavra que nós tínhamos em latim, era frater. Então, a realização desse conceito era feita por uma palavra em uma época e passou a ser feita por outra palavra em outra época. E essa é uma abordagem onomasiológica. Pensa no conceito de guerra. Quais foram as palavras que ao longo da história do português realizaram esse conceito? Hoje, a própria palavra guerra, mas em latim não era a palavra guerra. A palavra guerra não é uma palavra de origem latina, era a palavra bellum. Então nós estamos agora mantendo o conceito de um tipo de conflito armado, etc. e tal, e vendo quais eram os termos, os onoma, que realizavam esse conceito. E identificando. Ora, em uma determinada época, era o item lexical bellum. Depois, esse item lexical foi substituído pelo item lexical guerra. Isso é uma abordagem onomasiológica. E nós podemos depois treinar mais isso, verificar isso com relação a outros fenômenos. Nesse vídeo ficamos por aqui. Eu agradeço a todos os membros do canal. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Considere se inscrever, tornar-se membro. E dê uma olhada na nossa newsletter Carta Linguística, em que nós falamos sobre questões de linguística, gramática e ensino. Até a próxima e Deus abençoe vocês.